Hoje eu converso com uma entusiasta da diversidade e inclusão. Ela é gaúcha, nascida e criada em Pelotas, filha e neta de educadoras. Ela foi a primeira da família a se aventurar no mundo de tecnologia. Começou a carreira no terceiro setor como professora de Direitos Humanos, se graduou em Direito pela Universidade Federal de Pelotas, ela ainda tem MBA pela Fundação Dom Cabral e passou pelo programa Beyond Diversity em Kellogg. E foi através da tecnologia e transformação digital que ela enxergou a oportunidade de alcançar o seu principal propósito, tornar o mundo melhor. Em 2017, ela foi considerada uma das jovens que tem feito a diferença no Brasil e entrou para a lista da Forbes Under 30. Em 2018, ela foi eleita uma das mulheres negras mais influentes do mundo pela ONU. Hoje ela desempenha o cargo de gerente de programas de recrutamento, diversidade, equidade e inclusão do Google para a América Latina. Mas o que a gente não pode deixar de adicionar nesse currículo é que essa sua postura e carisma arrasta uma legião de fãs, tanto no mundo online quanto no mundo offline, que eu faço parte desse grupo. Lisiane Lemos, que prazer recebê-la aqui. Gente, que maravilha. Vou guardar essa bio para mim, para ler todo dia de manhã. Muito bom. E Lisi, me conta um pouquinho da sua infância. Você sempre quis fazer a diferença no mundo ou essa inquietude começou mais tarde? É complexa essa pergunta. Eu acho que essa estrutura familiar sempre me levou para esses lugares, né? Sendo filha, neta de educadoras, sempre nesse lugar de impacto. A minha mãe era professora de escola estadual, hoje é professora universitária, minha avó foi alfabetizadora, e elas sempre nos levaram para conhecer o mundo além do que ele nos era apresentado. Então, eu sempre me envolvi nos projetos que a minha mãe liderava, que a minha avó liderava, que a minha tia liderava, e me vi mudando o mundo e entendendo que a gente muda uma pessoa por vez, uma conversa por vez, um projeto por vez, e agora fazendo de uma forma escalável. E quando você fala da sua família sempre te deu força para você buscar esse impacto? Ou em algum momento talvez eles dosavam um pouco, assim, Lisi, segura a onda, talvez até com medo de proteger realmente, equilibrar um pouco talvez as expectativas? Eu acho que o segredo foi que eles não colocaram freio nenhum, incentivaram muito que eu chegasse onde eu queria chegar, né? Eu brincava. Quando eu era criança eu dizia que eu queria ter uma profissão, que eu viajasse um monte. Eu só não fiz o detalhe que eu queria aproveitar os lugares, porque hoje eu viajo muito, eu interajo muito com as pessoas, eu faço muito evento. Ô Lisi, só um ponto que eu não posso deixar de falar. Minha avó sempre disse, o mal que se deseja não se reclama, né? Nossa, gente, eu quero uma profissão que eu viaje, que eu fale muito com as pessoas. Agora eu não tenho paradeiro, não tenho casa, não tenho carro, não tenho nada, né? A única decisão que os meus pais não participaram, né, que eles fizeram, foi quanto ao curso que eu faria na universidade. Diferente da maioria dos pais das pessoas que dizem eu queria muito que o meu filho fosse engenheiro, fosse arquiteto, eles disseram, a gente não vai participar. Essa decisão é tua, porque a carreira é tua, qual vai ser a vida. E foi assim que eu fui parando, fazendo direito. Mas eles sempre incentivaram que eu lesse muito, que eu convivesse com pessoas em espaços diferentes e que eu fizesse todos os projetos que eu tivesse vontade. Então eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo, desde muito nova. Eu não sei fazer uma coisa só. Mesmo fazendo tantas coisas e tantos projetos, em que momento da sua vida você percebeu que talvez você teria desafios maiores por ser uma mulher negra? Acho que a gente nota isso todos os dias. Acho que começou muito na minha infância, eu sempre fui uma aluna bolsista de escola particular e essa invisibilidade. Então, mesmo que no Rio Grande do Sul a gente tenha 20% da população negra, que a gente tenha mais de metade da população de mulheres, não ver essa equidade dentro desses espaços me fez ver que seria uma trajetória muito difícil. E mesmo dessa colocação, assim, eu estudava muito porque eu sempre soube que através da educação seria o meu passaporte para lugares melhores. Então, um caso icônico que eu conto até no TEDx é quando eu não fui convidada para um aniversário. E, claro, né, quando a gente tem situações de racismo, existem outras desculpas que são não tinha convite suficiente, não era tão próximo, mas quando você vê que a única pessoa não convidada é uma pessoa negra, você vê que é essa situação de racismo. Quando vai para a adolescência, é aquela invisibilidade afetiva. E gente, a Thaís Araújo fala disso, né? Que a pessoa negra é a pessoa engraçada, é amiguinha, mas não é convidada para estar junto com aquelas pessoas. E no ambiente corporativo, é chegar nos lugares e ver que eu sou a única. Seja por um sotaque, raça, gênero, e a gente que trabalha com o mercado de tecnologia, mulheres é pior ainda. Então, para mim, essas microagressões
são as mais dolorosas. Seria, acho que, menos doloroso se alguém dissesse: você não vai entrar por causa da sua raça, por causa do seu gênero ou da sua idade. Mas essas barreiras invisíveis, para mim, é o mais difícil. E um ponto que eu queria talvez explorar melhor contigo, talvez a maior parte das pessoas não tem consciência dessa desigualdade, e eu sei que você é uma pessoa que acompanha muito dados, fatos, então sempre que eu te escuto, você traz muita informação sobre esse tema. Traz um recorte aqui para a gente entender do que a gente está falando no Brasil, do tamanho que a gente tem. Tech person, né? Os meus clientes, né, não vêm dados aí que você não falou do... Faltou um dos MBAs, que eu tenho MBA em gestão de TI, gente. Eu sei levantar data center. Muito. Acho que hoje, trabalhando com diversidade de uma forma mais ampla, né, a gente está falando de quase 20 milhões de pessoas com deficiência, a gente está falando de quase 20 milhões de pessoas LGBTQIA+, a gente está falando de 56% da população autodeclarada negra, né? E aí, para vocês não esquecerem, negros é igual a pretos mais pardos. Eu sou uma pessoa preta, porque eu tenho a pele escura, e eu também sou uma pessoa negra. Então, fica mais tranquilo. A gente está falando de mais de metade da população de mulheres, então 51%, e dessas mulheres, a grande maioria são de mulheres negras. Então, diante de todos esses recortes, a minha pergunta é sempre: quando que você viu uma pessoa com deficiência num cargo de alta liderança de negócio? Quando que você viu uma pessoa LGBTQIA+, que estivesse também e falasse abertamente? Eu conversei com um profissional de TI semana passada que ficou 17 anos dentro do armário, porque ele entendeu que ele não conseguiria ascender na carreira se ele saísse. Então, diante de todos esses dados, o meu trabalho é como é que a gente estende esse tapete, como é que a gente dá oportunidade para as pessoas mostrarem o talento. E um dado que eu gosto muito é que sempre falei muito sobre pessoas negras e sobre mulheres, mas agora como aliada eu tenho falado muito de pessoas com deficiência. E é grande a probabilidade que a gente se torne uma pessoa com deficiência. 70% das pessoas com deficiência adquirem ao longo da vida. Então, se a gente não está militando por empatia, que seja por egoísmo, porque a gente vai estar nesse lugar daqui a pouco. Nossa, Liz, que aula aqui já com esses dados aí, olha que a gente só está começando. Você sabe, bom, você nos conhece aqui de perto, até a nossa divisão de PCD, de diversidade e inclusão, mas talvez um ponto que a gente nunca conversou. Um dos grandes pontos que transformaram a Paige na empresa que ela é hoje, diferente do que já foi no passado, o nosso CEO, há cerca de mais ou menos 5, 6 anos, ele sofreu um acidente muito grave, ele estava esquiando e em determinado momento ele quase morreu, ele ficaria tetraplégico, no final ele ficou paraplégico. E naquele momento que ele ficou um tempo afastado, a gente com muita dúvida, como seria, né, ele na volta dele, quem substituiria ele, como que seriam as sequelas. E quando ele volta com muita força e fala: esse é um lugar que eu não conhecia e eu quero mostrar para todo mundo que um cadeirante pode ser CEO de uma multinacional com ações negociadas na Bolsa de Londres. E, se eu não estou enganado, foi o primeiro CEO que adquiriu isso. Sim. Dentro dessa condição. E eu não gosto de contar essa história pelo prisma positivo, porque foi uma tragédia, mas quando eu olho a transformação cultural que a gente passou aqui por ter alguém da alta liderança puxando essa visão para a gente, puxa, hoje eu vejo o quanto que abriu a cabeça de muita gente, porque é algo que eu também quero explorar contigo, é o viés inconsciente, a gente não percebe a quantidade de armadilhas que a gente cai, e essa é a pergunta que eu quero te fazer, assim, viés inconsciente, Liz, você que é uma estudiosa no tema, ajuda a gente a esclarecer aqui o quanto que a gente está míope sem ver pontos tão importantes da vida. Ah, nossa, quando eu sentei nessa cadeira nova de gerente de diversidade, que foi uma transição depois de 10 anos em vendas e muito trabalhando diversidade sob uma ótica de voluntariado, eu gosto muito de estudar, né? Vocês já viram. E eu tinha um sonho de ir para os Estados Unidos e Kellogg lançou um curso que é sobre estruturação de diversidade em empresas multinacionais, que é esse o Beyond Diversity. E um dos pontos que eles trazem sobre vieses é que estruturalmente, né, a gente tem um viés, eles falam inconsciente, mas subconsciente, né, que é o que a gente tem que trazer à superfície. É muito mais fácil, e eu sempre vou ter um viés de afinidade, principalmente. Como uma profissional negra e mulher, eu sempre vou ter todos esses dados e acabar me esquecendo de outras minorias, acabar me esquecendo até mesmo
de uma maioria socialmente colocando, de qual é o papel das pessoas brancas, qual é o papel do homem branco dentro dessa sociedade. Então, acho que o primeiro ponto é a gente admitir que todo mundo tem algum tipo de preconceito. Porque a sociedade é absolutamente transfóbica, homofóbica, capacitista, machista. É o jeito que a gente é educado. E eu gosto de usar um exemplo super simples. Eu sou casada e o meu marido, ele é um ser excepcional. Ele me tira da minha zona de conforto, literalmente. E um dia ele chegou e disse, Lisiane, olha, eu sei que tu é workaholic, eu estava um pouco pior, agora eu sou work lover. Eu sei que tu quer ser presidente de empresa, então eu gostaria de dizer que eu quero ficar em casa com as crianças. Eu quero ser dona de casa, e quem sabe a gente vai empreender, mas eu quero tomar conta disso. Eu tive um surto e disse, meu pai não me educou para estar sustentando o homem, vai trabalhar, eu não te tirei da casa da tua mãe para ficar vivendo disso aí. E ele, que postura machista, não é mesmo? Então, não é porque eu sou uma super militante que eu não vou deixar de usar essas expressões, que eu não vou dizer, não dá uma de João sem braço, tá surdo, tá cego. Uhum. Acho que todo mundo carrega e o nosso trabalho é enxergar essas inconsciências, trazer à superfície e ver como é que a gente vai fazer de uma forma estruturada. Que para mim esse é o grande desafio. E muito se fala sobre a importância de criar grupos de apoio. Né, um termo que se usa cada vez mais também, a sororidade, principalmente, né, falando entre mulheres. Explica pra gente um pouquinho do que significa esse termo e, na tua opinião, a importância da gente colocar isso na mesa. Com certeza. Grupos de apoio, afinidade, business resource groups, employee resource groups, cada empresa coloca um nome, mas são grupos que se orquestram em torno de minorias para apoiar a organização, e eu vejo realmente isso. A resolver problemas relativos ou a trazer à visibilidade, às vezes, microagressões que têm acontecido. Normalmente, eles se orquestram em torno das minorias mais conhecidas, então LGBTQIA+, pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres. Algumas empresas fazem de multigerações, outras têm de populações indígenas. E acho que o primeiro papel, para mim, dos grupos de afinidade é ser um espaço de segurança. Um espaço onde você vai discutir assuntos como promoção de mulheres e demissão de mulheres depois de licença maternidade, que é um tema super importante para a gente. Essa questão de sair do armário dentro de companhias que não são tão compreensivas com a população LGBTQIA+. Da população negra falar dessa tokenização, às vezes, que a gente coloca uma pessoa como figura principal e não faz a diversidade de verdade. Então, acho que o primeiro papel vai ser esse espaço de segurança e de diálogo. E hoje eu vejo muito um papel de apoio em ajudar as corporações a enxergar como elas podem evoluir. Então, o grupo de afinidade, ele me traz questões do tipo, nosso escritório não é acessível, nosso prédio não é acessível, eu estou falando muito de pessoas com deficiência porque é algo que eu tenho estudado bastante. Monitores curvos, fones com isolamento para pessoas com autismo, ou essa questão de tokenização de pessoas negras. Precisamos desenvolver um programa de carreira e mentoria. Então, eles trazem as demandas e a gente evolui enquanto organização. Essa é a parte boa. Vamos à parte ruim. Por que eu nunca fui líder de um grupo de afinidade? Porque todos os líderes de grupos de afinidade que eu via tinham dado burnout. Porque você tem que desempenhar o seu trabalho de uma forma absurdamente excelente, porque se espera que você faça isso, e liderar o grupo de afinidade que é a sua paixão. Então, esse desequilíbrio entre as coisas e uma não remuneração do líder, porque normalmente é um trabalho voluntário, acaba levando essas pessoas ao burnout. Então, é um dos cuidados que a gente tem que ter com esses líderes de grupos. E quando a gente fala de sororidade, que esse é um tema também que eu quero explorar muito. Poxa, você é formada no programa de formação de conselheiras mulheres da Cris Achê. Querida Cris, beijo para você. Conta um pouquinho mais de como tem se formado aí e a importância da gente colocar esse tema na mesa. Então, sororidade, a gente usa esse termo como a igualdade entre mulheres, né? Ou essa fraternidade entre mulheres. E existe outro termo que chama dororidade, que é a sororidade para mulheres negras. Então, a gente tem esses dois grupos. O primeiro, e a gente estava conversando até no briefing antes, quando eu pensei em fazer um curso para conselho de administração, e eu vi todos, eu fiquei pensando, um curso só para mulheres? Nossa, gente, eu já trabalho com diversidade demais, eu nem era gerente do Google ainda.
E foi uma das melhores escolhas que eu já fiz, assim, porque as dificuldades para mulheres em conselhos de administração são muito grandes. Hoje, a grande maioria das conselheiras mulheres em empresas de capital aberto que a gente tem são de empresas familiares. Então, existe uma transformação que a gente tem que fazer em formação, em gênero e trazer representatividade. Não adianta colocar só uma no conselho, ela tem que ter uma voz ativa e representatividade. Falando de sororidade, são esses conselhos, né, essa troca de ideias, e as minhas mentoras mulheres, queria agradecer a todas elas, de dizer como pavimentar esse caminho. Minha mentora, por exemplo, me falou que quando ela era diretora, ela mentia que ia trocar a Zona Azul para levar o filho no médico. E o quanto a gente evoluiu hoje. E a minha outra mentora me falou, Lisiane, eu sei que você é uma voluntariado, mas primeiro você tem que entregar resultado. Então, você ter alguém que te traga essa mensagem com franqueza e te ajude, te alavanque, te indique para outras oportunidades. E por que fazer esse recorte para mulheres negras? Em todos os estudos sociais, a gente mostra que mesmo fazendo uma política de cotas, por exemplo, se não existe um recorte de raça, as pessoas negras são excluídas. Então, por isso, eu sou muito a favor de ações afirmativas e lá no Google a gente tem um programa de vagas exclusivas para a população negra e isso vale para o feminismo também. Porque enquanto, por exemplo, a gente estava discutindo o direito a voto nos Estados Unidos para mulheres, as mulheres negras ainda estavam no cenário de pós-escravidão. Então, a gente precisa caminhar junto, mas entender as nossas diferenças e aí é uma política de equidade, que é oportunidades diferentes na medida das desigualdades das pessoas. E de que forma que você acredita que a tecnologia pode colaborar para essa inclusão e diversidade no mundo? A tecnologia é maravilhosa. Ontem eu gravei um videocast e as pessoas falando, Lisiane, teu olho brilha quando tu fala de tecnologia. Porque ela transformou a minha vida. Ela me tirou de uma cidade de 400 mil habitantes, me levou para uma cidade de 20 milhões. Ela me possibilita conversar hoje com mais de 100 mil pessoas online em diferentes plataformas, ensinando sobre carreira, lições que eu não tinha ninguém para me ensinar. Minha mãe sabe dar aula de geometria e desenho técnico, entendeu? Ela não sabe o que é um PNL, ela não sabe como é que é um regime de contratação, ela não entendia de previdência privada. Meu pai é bombeiro. Então, a tecnologia possibilita que a gente possa sonhar mais alto, ver exemplos e encontrar aliados, que eu acho que tem um papel muito grande da minha jornada nos aliados. Ela possibilita novas formas de aprendizado. Eu posso estar aqui estudando em Harvard, estudando em Kellogg, estudando em Oxford, que são grandes universidades. Ela nos possibilita ver um mundo novo. E acho que hoje realmente diminuir as desigualdades na medida que a gente fala aqui muito de emprego, né? Oportunidades profissionais para talentos subrepresentados e minorizados. E Lise, ganhar esse reconhecimento da Forbes, da ONU, como manter a cabeça no lugar e não deixar o bichinho da vaidade te picar? É a minha mãe. Não, tô brincando, mas não só isso, assim. Eu não esperava ambos. E em ambos os casos, na maioria dos convites, eu acho que é trote. Eu sempre acho assim, porque eu faço as coisas porque eu acho que elas são certas e porque eu acho que existe uma necessidade. Quando a gente criou o Conselheira 101, que foi o último projeto, né, que é focado na inserção de mulheres negras em conselhos, eu queria simplesmente entender qual seria o caminho para pavimentar, para me tornar conselheira e como eu poderia alavancar outras mulheres negras muito mais sêniores. Ah, Elisiane, mas veio um super reconhecimento. Ele só mostra que a gente está indo no caminho certo e que tem uma coisa nova a se fazer e eu acho que tem um potencial de representatividade. O tanto de gente que eu vi, depois que você saiu na Forbes, eu vi que eu poderia sair também, eu quis sair também e a metodologia é diferente, me faz transformar e acho que essa cabeça é sempre pensar, tem mais para aprender, tem mais para fazer, tem mais para conquistar. E eu até gravei um vídeo para o Instagram que era... muita gente me pergunta, o que eu faço para sair na Forbes? E eu devolvo a pergunta, o que você está fazendo para transformar o mundo? Porque é essa, o que você está fazendo hoje para transformar? E aí eu sempre estou arranjando uma confusão nova. Acho que é assim que eu mantenho a cabeça no lugar. E eu comentei sobre manter a cabeça no lugar do bichinho da vaidade, mas eu quero explorar como você começou a resposta, achando que era trote. Eu sempre acho que é trote. O que é isso? É síndrome da impostora? É porque para mim tem um pouco de síndrome da impostora, tá? Não vou negar. Mas é que eu faço as coisas porque eu sou tão apaixonada por essa mudança que ela eu não pensava no reconhecimento nem na grandeza disso. Eu só pensava no que eu quero fazer para transformar o mundo corporativo no que eu acho que ele tem que ser.
e para dar oportunidades para pessoas como eu que nunca tiveram esse acesso. Mas acontecem umas coisas surreais. Não é todo dia que alguém te liga: oi, aqui é do governo do Egito, a gente queria que você viesse para o Fórum Mundial da Juventude. Você tipo fica... Não. Ou, oi, é a Unesco, a gente queria que você viesse para Jamaica representar o Brasil. É uma coisa meio surreal. Como assim, é que você conta pra tua mãe uma coisa dessa? Eu acho que pros meus pais, assim, sempre tem... Eles já estão meio que acostumados que é umas coisas muito loucas, assim. Tipo, eu fui convidada agora pelo governo dos Estados Unidos para um programa de liderança. Eu falo: oi, gente, eu vou passar 14 dias nos Estados Unidos porque o governo me convidou. Aí eles... Que bom! Porque agora eles já estão meio acostumados, né? Mas você tá feliz, vambora. Mas no início era meio surreal, tá? Acho que a pergunta tá agora: tá, e quando é que você vem para casa? Acho que o conflito hoje tem sido esse. E dentre tantos projetos, você passou um período em Moçambique, na África. Era um sonho morar lá ou também foi algo que surgiu? Como é que foi essa fase da vida? O que você foi buscar? O que saiu conforme o planejado? O que saiu conforme não planejado? Porque às vezes os maiores aprendizados também estão no não planejado. Eu acho. As pessoas falam demais das melhores práticas, né? Falam das pingas que eu bebo e não dos tombos que eu caio. Uhum. Eu sempre sonhei em morar no continente africano. E eu cometi aquele erro: eu quero morar na África. Eu cheguei lá dizendo isso e a primeira chamada que a gente toma é: não, você queria morar aqui ou você queria morar no continente? Eu fui ser diretora de uma organização do terceiro setor para expansões e desenvolvimento organizacional. E eu nunca pensei que depois de 10 anos eu ia voltar para a área de recursos humanos. Para mim foi um grande aprendizado, primeiro porque eu acho que eu sou meio maluca, sabe? Quem é que com 23 anos vai morar num lugar que você não conhece ninguém, que você conheceu as pessoas pela internet, que demora 11 horas de avião? Tipo, se eu chegasse no aeroporto e não tivesse ninguém para me receber, eu não tinha como voltar. Não, peraí, vamos fazer um parênteses. Como é que esse projeto surgiu? Eu já trabalhava na organização no Brasil e eles têm cargos internacionais. Eu escolhi 3 países, me candidatei sem nunca ter pisado em nenhum deles e escolhi um de língua portuguesa. Para ficar menos difícil. Tem um gerente que fala: não vamos mexer em todos os tijolinhos ao mesmo tempo. E nessa organização, né, os diretores eles moram na mesma casa. Então você trabalha e mora com as pessoas que você trabalha. Que beleza, super Terceiro fácil. Setor, meu amor. E pessoas de diferentes nacionalidades que vão para mandatos de 1 ano para meio que transformar a realidade, né? E eu morava com alguns moçambicanos, uma italiana. E para mim foi um grande aprendizado no sentido de mudança cultural. A gente sempre acha que as pessoas têm que se adaptar a gente. E na organização eu vejo muito essa mudança que tem agora, que antes você tinha que fit, né? Eu tenho que me encaixar. Tal como um leg, eu tenho que encaixar. E agora a gente tem falado muito de adicionar. O que eu adiciono e como eu pergunto. Então eu cheguei lá, belíssima, com minhas planilhas, meu planejamento todo feito no Brasil, e deu muito errado. Porque eu não escutei as pessoas. Eu não me dei ao trabalho de entrevistar e depois planejar. E acho que foi esse meu principal aprendizado. Morar com as pessoas que a gente trabalha é extremamente difícil. No terceiro setor, sem recursos, mais ainda. E aí, para completar a cereja do bolo, é que eu caí num bueiro na rua. Como assim? Mexendo no celular. Não mexa no seu celular e ande na rua. Definitivamente, você caiu no buraco. Não é que você enfiou o pé. Não, eu caí inteirinha. Eu não sou muito grande, né? Você já sabe. Mas eu caí inteira, ficou só o olhinho de fora. E quando eu caí, eu bati o tornozelo naquela barrinha de ferro, assim, que fica do quadrado. E ficou a 3 milímetros do meu osso e eu quase perdi a minha perna. Que loucura. A deficiência adquirida. E para completar, trabalhando no terceiro setor é sempre muito desafiador. O meu aluguel não estava sendo pago, então eu descobri que eu poderia ser despejada. E o meu salário estava completamente atrasado. Então eu terminei com as minhas economias pagando hospital e comida. E aí você volta pro Brasil... Desempregada, sem dinheiro, mas com um network muito grande. E acho que nessas movimentações de contar para o mundo o que eu quero, eu queria morar em São Paulo, uma multinacional, queria trabalhar numa multinacional em vendas, que sempre foi minha grande paixão. E aí eu cheguei ao processo na Microsoft, que foi onde eu comecei a minha carreira como trainee. E aí você cresce rápido, relativamente rápido na carreira, Lizzy. E apesar dessa sede de aprendizado que você tem, me conta o que você só foi aprender na prática sobre se tornar uma líder de times. Nossa. Eu acho que eu não cresci tão rápido. Eu já vi pessoas que têm uma ascensão
Olha a meteórica. ansiedade, olha a velocidade dela, gente. Vocês estão entendendo aqui, ó. Você que disse que foi rápido. Pra mim tá tranquilo. Não, mas tem outras pessoas que realmente fizeram, e acho que nessas nuances de você estar no lugar certo na hora certa, quando a gente teve agora essa transformação. Se eu tivesse na área de cloud, por exemplo, agora nessa virada da pandemia, eu tinha virado diretora. Porque a gente vendeu muito, graças a Deus. Mas acho que, primeiro, o meu aprendizado foi que liderança não é um cargo, é um comportamento. Porque eu vi muita pessoa que tinha um cargo de gestor e não sabia liderar nem a si mesmo. E acho que a capacidade de influenciar para que o outro seja melhor, quando você, contribuidor individual, tem 250 stakeholders, que é o meu caso, você tem que liderar através do exemplo, do comportamento, do mapeamento e tudo mais. Depois, acho que sobre liderar time, acho que o momento mais difícil é quando você tem que demitir uma pessoa. Acho que você nunca esquece a primeira vez que você demite alguém. Você foi treinada antes de ter que fazer a primeira demissão? Claro que não! O meu primeiro time foi horrível. Eu peço desculpas para eles até hoje. Meu Deus do céu, despreparo total. São muitos meus amigos ainda, pessoais. Mas para mim é muito doloroso, porque eu fico pensando, como é que essa pessoa vai ficar? Como é que vai ser o plano de encaminhamento? Ninguém te prepara para dar notícia ruim, né? A pessoa só te prepara para dar notícia boa. E acho que hoje em dia o meu maior desafio tem sido lideranças de times multiculturais. Eu trabalho com 6 países, são mais de 250 gerentes, 3 presidentes, e você entender qual é o papel no meio daquilo, como cada pessoa te ouve, e ter essa escutativa empática, para mim tem sido um desafio muito grande. Eu sempre trabalhei com os americanos, então eu sei... Aquela linguagem 3 bullet points, reunião de meia hora, resolveu, entrou, saiu, direto ao ponto. E quando você vai trabalhar com argentinos, mexicanos, chilenos, além de falar outra língua, entender essas nuances, para mim, tem sido o meu maior aprendizado desses últimos meses. Eu achei legal do jeito que você falou, Liz, que eu também faço a mesma reflexão. Hoje o pessoal me vê com conteúdo de carreira, de liderança, e fala assim, puxa, Baza, que legal, né? Poxa, você sempre foi um bom líder. Eu falo assim, gente... Olha, eu tenho que agradecer. Exatamente do jeito que você falou assim, eu agradeço as pessoas que foram meus primeiros liderados. Coitados. Que tiveram uma paciência, porque ainda muitos deles são amigos próximos ainda. Eu falo assim, gente, obrigado por estar junto, porque assim... Infelizmente, a gente não é treinado. A gente tem que começar a ter conversa dura, dar feedback, demitir, sem ter o preparo que a gente poderia já ter tido para errar em coisa nova. E dentro dessa dinâmica, quem sofre é o liderado, né? Coitado, e eu tinha a mão muito pesada, aquela coisa meio straight to the point. Acho que hoje, depois de muito feedback, muito desenvolvimento de carreira, muita entrevista, eu tô muito mais soft. Mas eu sou gaúcha, né, gente? Não vamos esquecer com a gente. Eu sou gaúcha. Faca na bota. E trabalho em TI. 0 e 1 e a faca na bota. Aí não dá. E um ponto que você colocou que eu concordo muito. Acho que primeiro ser um bom líder é você primeiro liderar a si mesmo. Você se conhecer. E essa diversidade cultural, sem dúvida nenhuma, é o que traz mais aprendizados, na minha opinião, de você refletir sobre algumas verdades. E eu queria explorar isso contigo. Desses 6 países que você tem aí com você, o que tem de insight de cada um deles? Se a gente puder explorar o que te vem à cabeça, assim, do que pra gente talvez no Brasil seja uma verdade, e algumas pessoas que não têm a oportunidade de conversar com pessoas desses outros países, fala assim, gente, olha só, reflete sobre esse ponto aqui que pra gente talvez seja claro e a gente não tá vendo um prisma importante. Acho que os meus 3 principais, eu vou colocar todos assim... Né? Porque aí a pessoa escuta e acha, não, isso aqui foi pra mim. Então vamos deixar de uma forma mais ampla. Acho que o meu primeiro aprendizado tem sido, quando alguma coisa me afeta, pergunta, que gatilho que esse negócio disparou? Porque... E aí vem dessas interações. Alguns países têm uma cultura de concordar com tudo. E isso, eu tinha alguns estados no Brasil quando eu atendi em vendas. E aí ele fica te enrolando, assim, não, vamos fazer tal projeto... Vamos assinar tal proposta. E a pessoa diz, sim, claro. E aí ela começa a te enrolar e não responder os teus e-mails. E aí fica, alguns estados no Brasil estão assim. Outros são extremamente detalhados. Então tudo tem que ter planilhado, uma gestão de projetos. Eu sou meio do freestyle, assim. Então eu não gosto, para mim isso é microgerenciamento. Então tem sido um aprendizado. Acho que a questão de confiança é muito importante. E aí, para quem está nos escutando, a relação muda quando você fala a língua da pessoa. Então, se eu começo uma reunião em espanhol, ou se eu digo, você pode falar na sua língua, eu falo na minha, a gente se acha no meio do caminho,
tem me ajudado muito nessas mudanças que a gente não vê, né? Porque, eu trabalho em empresa americana, faço reunião em inglês. Eu prefiro tocar em espanhol. E acho que uma dica máxima se tá entrando nesse cargo regional, primeira coisa, vai visitar o país. Antes de tudo. Não põe planejamento, não faz planejamento estratégico. Compra uma passagem e vai para lá. Porque aí essa pessoa vai sentir que ela é importante. Que você se deu o trabalho de escutar todas elas antes de colocar um planejamento. Não vai ser uma imersão, você não vai aprender a cultura em 7 dias. Mas vai para lá. Acho que nesses meses tem sido os meus principais aprendizados, assim, entender. América Latina... Não, países hispanohablantes, que isso é uma coisa de brasileiro arrogante, definitivamente não são a mesma coisa. Então, é como dizer no continente africano. A África não é uma coisa só, a América Latina não é uma coisa só. E o Brasil também, do tamanho que tá longe os estados serem a mesma coisa. E tem essa oposição. Aí vocês, brasileiros, acham que... Então, acho que esses aprendizados para mim têm sido muito isso. Assim, é microgerenciamento ou é a cultura dessas pessoas que é super detalhada? Como que eu posso ver se ele realmente está concordando com o que eu estou falando ou tá fazendo isso para me agradar, para eu não ficar... se eu pensar em inglês. Se eu ficar upset, assim, se eu ficar... Não vou me lembrar da tradução. Incomodada. Então, eu tenho estudado muito sobre essas nuances e feito muita terapia. Porque eu acho que todo líder tem que fazer terapia para entender. E o ponto que você comentou, que aqui eu vejo que acontece muito na Page, é que nós também fazemos parte aqui da região da América Latina. Nós somos um país que fala português e muitos países que falam espanhol, um espanhol diferente também. E apesar de ser uma empresa britânica, então a nossa língua oficial deveria ser o inglês. Sim. Deveria, porque não necessariamente é o melhor caminho. E algo que a gente combinou recentemente, que eu achei que foi talvez um dos maiores alinhamentos, é quando a gente falou que, puxa, mais importante do que o idioma, a gente quer as pessoas com a oportunidade de se expressar. Então a segurança psicológica, né, e essa é a terminologia para a gente colocar aqui na mesa, ela é fundamental. Então você quer falar portunhol, spanglish ou qualquer outra definição, tá tudo bem. Fala do seu jeito e se por acaso alguém não entender, a gente vai perguntar e você fala e tá tudo bem também. Quer mandar um Coca-Cola, tá tudo bem aqui também. E é legal porque quem tá fazendo aula de português tenta falar em português. Quem tá falando aula de espanhol tenta falar em espanhol. Quem não tá confortável e fala em inglês. Quem tá de longe parece uma coisa maluca. Torre de Babel. Torre de Babel. Mas na prática tá todo mundo conectado, porque a gente parte do princípio, fala do jeito que você se sente seguro. Porque também não adianta a gente ter... não, tá definido o idioma, bonitinho, o código é esse, e ninguém tem a segurança para colocar o que pensa, do que tá valendo aquele encontro. E vocabulário, porque é muito difícil. Às vezes eu começo assim, eu falo em espanhol, eu falo... Gente, tá muito complexo, essas palavras eu ainda não aprendi. Então eu vou mudar para inglês rapidinho, explica, a gente volta. Então acho que é essa segurança, assim, porque é muito difícil para uma pessoa que está começando a falar português. A nossa língua é extremamente complexa. Então acho que esse ponto de segurança psicológica e conecta também com os grupos de afinidade. Aí volta lá, né? Você se sente seguro numa empresa que te deixa falar nos fóruns apropriados para trazer o melhor dela para cada reunião. E esse ponto eu vejo muito claro que você trouxe sobre a habilidade. Eu acredito que eu me comunico acima da média em português. Então eu estou conversando com você aqui, parece que cada palavra que eu coloco abrem 6 caminhos de possibilidades que eu posso levar a conversa. Se eu estou no idioma estrangeiro, que eu domino, talvez abram 2. Nunca eu não domino, é um e olhe lá. Nossa, então, total. assim, você perde muito dessa capacidade de se expressar e aí é onde também você tem que tomar cuidado para estruturar a tua linha de raciocínio de acordo com a tua habilidade de se comunicar. Talvez a gente está entrando aqui numa área aqui da linguística aqui mais complexa que eu não domino, mas eu estou tentando decupar meu cérebro. E, de novo, a gente está falando de comunicação, entendimento, de segurança. E de empatia do líder. Uma das coisas, quando eu fui para Kellogg, eles falaram, quais feedbacks vocês querem no final do curso? Olha, eu era a única aluna não residente, né, dos Estados Unidos. Vocês têm que pensar para uma pessoa que não tem inglês como primeiro idioma. Porque são 4 dias, das 8 da manhã às 6 da tarde, com discussões em grupo. Eu, para pedir água, para ir no banheiro, para fazer um intervalo, tenho que falar uma língua que não é a minha. No último dia, minha cabeça estava assim, doendo. Então, é um pouco de empatia com essa pessoa que vem, de deixar espaçado, de não colocar esse monte de reunião e discussão em grupo complexa. Porque...
usa muito a nossa capacidade de processamento, as pessoas de TI aqui, pensa que o computador está girando no máximo do processamento para fazer outra coisa. Então tem que dar essa aliviada, mas só um líder que viveu num país que não é o dele e que viveu essa experiência, eu conversei muito com os meus colegas americanos, vai ter empatia para conseguir entender esse cenário. E eu tenho curiosidade num programa como esse, que fala sobre diversidade e como tratar essa diversidade dentro do grupo para extrair isso, né? Já que é um programa que se propõe a explorar. O que você traz de insights aqui para lidar com um grupo e tentar extrair o máximo aqui do que tem cada um? Primeiro, eu acho que a alta complexidade, acho que dividindo com vocês, foi a primeira turma que eles fizeram de formação executiva em diversidade. O Dr. Pierce foi o líder do programa. Eu tinha colegas que iam de banco até a NASA. Foi muito legal. CEOs de empresa tentando entender, por exemplo, tinha um CEO de uma empresa que é inserida num território indígena e ele é um homem branco, loiro, do Texas e queria entender como que ele poderia se conectar melhor com a vizinhança de onde a fábrica dele está inserida. Como que a gente extrai o melhor das pessoas? Acho que primeiro a gente colocou acordos claros, assim, todo mundo, olha, não tem pergunta certa, não tem errada, a gente tinha um código se não estava escutando as pessoas e algumas dinâmicas de vulnerabilidade, de discussão entre pessoas brancas e negras, latinas, indígenas, sobre qual é o papel. Acho que o primeiro marcante é que muita coisa que acontece no Brasil acontece lá. E das primeiras foi assim, o mesmo discurso de uma pessoa que não faz parte da população subrepresentada de dizer, você tem que me ensinar, eu quero aprender. E isso foi a primeira grande discussão que a gente teve como grupo. Se você faz parte de um recorte, traz o seu... Aí dizia assim, por exemplo, eu como uma pessoa sem deficiência, dizendo, vocês pessoas com deficiência têm que me ensinar muito, assim, eu quero aprender. E aí é o nosso papel de estudar, cara. Não é a pessoa minorizada que tem que me ensinar. Eu que tenho que ir atrás do conhecimento. Então essa foi a primeira rusga que a gente teve como turma. Acho que o segundo foi entender que normalmente quando a gente acha que diversidade é a coisa certa a se fazer, a gente não tem metodologia e processo. Então enxergar, se é um plano de negócio, então empresas que vêm como uma via de novos negócios, por exemplo, eu tenho um grande número de pessoas LGBTQIA+, num bairro. Então eu ponho um gerente de banco que se identifica com a população e coloco lá. A empresa quer fazer para acessar novos mercados. Então, normalmente, essas têm método. Quando você faz não porque é a coisa certa, você tem. E, normalmente, se você faz porque você tem afinidade com o grupo mais do que os outros e acaba esquecendo do resto. E eu acho que, por último, assim, esses papéis de estudo de casa e de discussão, então a gente discutia muita coisa, muita discussão em grupo. E os primeiros 2 dias foram sobre liderança. A gente teve um dia no meio para falar um pouco sobre metodologia. E aí, no fim, era como que eu vou aplicar isso no meu dia a dia. Então, essa coisa que eu estudo teoria e já vejo como é que eu vou aplicar, também foi diferente, assim. E a qualidade dos materiais é surreal. Não, achei demais. Eu tive a oportunidade de ter um café com a Michelle Obama, eu já citei algumas passagens. Demais, né? Nossa, eu sou fã demais dela. E uma coisa que a Michelle trouxe, que eu achei fantástica a reflexão, ela falou assim, quando você achar que você conhece aquele determinado recorte, pensa ao longo da sua vida, então não precisa nem só ser os últimos 6 meses, ao longo dessa vida, quantas vezes você teve a oportunidade de ir na casa dessa pessoa, seja para tomar um café, para jantar ou para almoçar, conheceu a família dela. Isso é conhecer. Isso é conhecer. Até então, a gente acha que conhece. E ela é uma pessoa só, não é a pluralidade. Então, acho que hoje, sendo gerente de diversidade, a única certeza que eu tenho é que eu não conheço o suficiente. E eu nunca vou conhecer. Porque cada pessoa tem uma vivência. Quando eu diz... É aquela desculpa que a gente fala, não, mas eu não sou racista, eu tenho um amigo negro, eu tenho um amigo gay. Mas é em 20 milhões. Então, não é porque eu estudo isso que eu vou sempre saber. Então, só sei que nada sei. E Lizzy, como é que sua voz interna fala com você? Ela te dá porrada, te acalma, te incentiva? Ela é muito crítica. Minha voz interna, ela é muito má, ela é muito mim, então por isso que eu faço terapia. Eu sempre acho que eu posso entregar mais. Eu sempre acho que eu não... a gente discutiu muito desses labels, né? Porque com 32 anos eu estudei tanto. E essa discussão da terapia foi muito para ter validações
do conhecimento que eu tinha. E acho que eu tô aprendendo, acho que a pandemia me ensinou a frear, a ser menos exigente. Então agora ela tá mais de boa. Eu me dou algumas folgas, algumas coisas, algumas prioridades. Eu tenho estudado num médio e longo prazo tirar um sabático. Tô falando isso pro universo pra eu tomar coragem e fazer. Mas eu sempre fui muito exigente comigo. Muito, muito, muito. E acho que isso é um retrato de populações minorizadas e subrepresentadas. A gente sempre entende que essa barra vai ser mais alta, né? Porque se você olha para o lado e não tem ninguém que atingiu aquilo, o que te faz tão especial para atingir? Então ela não é boazinha não, mas estamos trabalhando. E qual que foi o feedback mais duro que você já recebeu, mas que te trouxe o maior aprendizado? São vários. Até aqueles que não foram construtivos, né? Porque acho que o feedback bom é aquele que te diz qual é o problema, que te mostra um episódio onde você exercitou aquilo. Não é assim, uma vez eu recebi eu queria que você liderasse a reunião. Eu queria que você exercesse mais a liderança. Tá, mas o que é liderança para essa pessoa? Então, se ela dissesse, em tal ocasião com o cliente, eu gostaria que você tivesse feito isso, isso, isso e isso. Eu acho que o que me marcou muito foi um dos primeiros, quando eu cheguei em São Paulo, que falava, você é muito sim e não. É muito, não, a lei diz tal coisa. E aí você diz, tá, então não pode. E me fez transformar para uma das minhas fortalezas, que é encontrar essas nuances, esses caminhos jurídicos, é uma das minhas marcas. Eu encontrava sempre exceção para atender o meu cliente e conseguir chegar nesse As final. As casas decimais entre o 0 e o 1. Adoro. Ou essa coisa assim, como explicar para os estrangeiros a diferença entre falência, Chapter 11 e recuperação judicial? Para mim, essa era a mais marcante, porque os meus clientes eram todos enrolados. Então, eu acabei tornando isso uma fortaleza. E acho que de feedbacks marcantes desse últimos, um dos meus cargos, assim, eu odiava. Eu odiava com força, Ricardo. Foi uma das piores coisas que eu fiz na minha vida. E quando... Não bateu o santo de primeira. Nossa, desnecessário. Mas a gente faz más escolhas. E quando a minha gerente disse assim, cara, você não nasceu pra isso. Foge daí, eu vou te ajudar a sair. Me ajudou muito, assim. Então, foi libertador. Ter clareza de que, às vezes, a gente faz más escolhas. E um ponto que eu não quero deixar escapar, você falou sobre feedback. E primeiro que a maior parte das pessoas, infelizmente, não teve a oportunidade de ter um treinamento sobre feedback. Mas quando a gente fala de estrutura de feedback, não é um negócio tão complexo. Você pensa, tem o SCI, situação, comportamento, impacto, você é importante dar o exemplo, você ser claro. Mas talvez uma das principais dicas que eu recebi sobre dar feedback, antes de, primeiro, você estruturar o que você vai falar, reflete sobre como você gostaria que a pessoa se sentisse na hora que você terminar de dizer o que você vai dizer, indiferente da forma como você vai dizer. Porque isso para mim é o principal ponto. Você quer que essa pessoa saia energizada ou destruída mesmo, ou com medo de alguma coisa? E às vezes a gente não para refletir sobre isso, e o feedback é só a gente colocar para fora o nosso sentimento, né? Aquele desabafo que a pessoa toma na testa tá ali. Horrível, e às vezes a gente não tá num bom lugar. Aí você só quer ferir alguém e não vê, assim, ou o feedback sanduíche, que é o pior, né? Fala uma coisa boa, dá uma porrada e fala uma coisa boa no final. Mas a pessoa já tá destruída, porque ela concentrou na coisa ruim. E acho que ter clareza, o que você espera dessa situação? Que comportamento você quer que a pessoa transforme, né? Como que você quer que ela ande daqui pra frente? Mas acho que ainda hoje é importante falar, eu tenho muita dificuldade de dar feedback para pessoas que eu gosto muito. É muito difícil você falar pro seu melhor amigo, errou feio, errou rude. Então, acho que mostrar também dentro, né, dessa nossa gravação que nós também somos seres em desenvolvimento imperfeitos. Porque todo mundo, aqueles elogios de Instagram que eu mais recebo perfeita, sem defeitos, fada, não sei. Cara, eu tenho muito defeito. E acho que quando eu trago eles como um ponto de desenvolvimento, me deixa mais humana. E um ponto que você falou do feedback sanduíche, eu tenho a mesma opinião. Eu não gosto. É horrível. Assim, até na imersão que eu tenho com o Bernardinho e com o Vabo, a gente tem os três a mesma opinião. E o problema do feedback sanduíche é que ele nunca causa a impressão que você quer. Ou ele é extremista ou ele não tem um efeito. Porque aquela pessoa que só escuta o que ela quer, ela vai ouvir os dois bons e fala assim, não, como eu já tenho dois bons, esse do meio que foi ruim, tá tudo bem. E 2 menos 1. Exatamente. E tem aquela pessoa que vai pegar
tanta força naquilo do primeiro e não vai pegar o que deveria. Então, gente, para quem está nos escutando, eu sei que em algum momento a administração falou, a gestão falou que feedback sanduíche eram talvez algo que funcionava, mas gente, 2022 aqui, data que está sendo gravada, feedback sanduíche não funciona. A administração moderna já fala isso já há algum tempo. Não façam. Não faça. Não faça. Elise, a gente chegou agora no momento Headhunter. Qual a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Nossa, eu estava pensando sobre isso ontem, que meu marido estava entrevistando. Eu gosto de perguntas abertas, do tipo, me conte mais sobre você. Porque eu descubro o que eu quero descobrir, quais são as paixões da pessoa, o que move ela para além da carteira de trabalho. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? A gente quer que todo mundo dê certo. É que eu vou pensar sempre em comportamentos antiéticos, né? Para mim sempre vai ser, por mais que ela tenha uma personalidade diferente da minha, e essa coisa do detalhe, eu sinto que é um ponto que eu tenho que aprender. Então eu meio que puxo a barra, eu vou trazer essa pessoa porque ela complementa as habilidades que eu não tenho. Então vai ser sobre posições éticas e de valores que são contrários aos meus. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Porque eu falo demais. Eu falo demais, eu faço demais. Pra mim, a vida é tudo muito demais. Eu não sei fazer... Essa intensidade às vezes incomoda? Muito, eu não sei fazer uma coisa só. Tem pessoas que elas só trabalham. Eu trabalho, estudo, faço palestra, dou aula, crio conteúdo. Então, às vezes, algumas pessoas ficam irritadas. E o que você tem mais orgulho do que está escrito no seu currículo? Eita, na verdade não está escrito, mas eu me vejo como uma pessoa que saiu do interior do Rio Grande do Sul e venceu na cidade grande. Eu sou muito interiorana. Você também então você também entende. Sou de São José do Rio Preto, super entendo. Eu venci na cidade grande. Eu vim para São Paulo com um emprego e transformei minha vida em 10 anos. É o que a gente fala no interior, que são os 3 Vs, né? Vim, vi e venci. E venci. Então. E o que você gostaria de perguntar para o Baza Headhunter? Para o Baza Headhunter... Como ele tem visto o posicionamento de populações subrepresentadas em conselhos de administração? Puxa, definitivamente não está sendo representado. A pergunta não, mais está transformando direta, a pergunta... assim, ainda não está sendo. É claro que, puxa, eu tenho 16 anos na área, então quando eu comparo com o cenário que existia há 16 anos com o cenário que existe hoje, muito se transformou. Mas ainda tem muito para avançar. Mas talvez um dos elementos que mais tem se falado agora na administração moderna, nas pesquisas, e para mim é fundamental para a gente avançar nesse tema, é que, infelizmente, por muito tempo, a diversidade foi tratada só como um ato social, um bem que você deveria devolver. Filantropia. E hoje, cada vez mais as pesquisas mostram, né? Você quer ter performance, você quer ter criatividade, você quer ter inovação. Não dá para você ter isso sem diversidade. Então, qual é a beleza? Eu acho que tem pessoas que passaram ali daquela fase da adolescência, você não criou valores, não colocou o que é certo ou o que é errado na vida, a pessoa vai continuar com o pensamento dela, que muitas vezes é retrógrado, na minha opinião, na minha concepção. Agora, se é uma pessoa que quer performance e quer executar, ela vai ter que ir para esse caminho. Então, eu acho que isso traz a oportunidade para as pessoas quebrarem paradigmas. E talvez aquela pessoa que estava tão convicta, na hora que ela vê a performance, aí vai ficar mais fácil ela entender. Então, para mim, essa é a maior beleza que eu estou vendo nesse momento. Acho que essa provocação dos... que a gente tem feito muito, né? Eu escuto, não tem pessoas qualificadas. O pipeline... não... se a gente ganhasse R$1 cada vez que a gente escutou o pipeline não chega, estávamos ambos ricos aqui, né? Acho que tem esse caminho de Headhunter de apresentar essas pessoas. Então, organizações como a WCD, como Conselheira 101, que tem colocado mulheres, principalmente, né, extremamente qualificadas e prontas, que aí, quando chegam no conselho, transformam a dinâmica. Então, acho que estamos evoluindo. E chegamos agora no momento Dona Ângela. Complete a frase. Ai, amo Dona Ângela! Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Eu como salada quente. Salada quente? Eu sou conhecida. Meu primeiro chefe na Microsoft me mandou uma foto dos Estados Unidos dizendo: Liz, tem outras pessoas estranhas que comem salada quente. E qual foi o maior perrengue ou situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? Ai, gente, eu já fiz uma apresentação com a roupa do avesso. E eu notei só quando eu terminei.
Ai, cara. E qual a maior loucura que você já fez na vida? Que eu não falei aqui? Ai, gente. Deixa eu pensar em alguma loucura que eu já fiz na vida. Eu acho que todos os projetos que eu criei são completamente loucos, porque eu não tenho R$1 e só tenho uma ideia. E caminhando agora para o final. O nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode jogar lá que você brilha? Vendendo qualquer coisa. Eu sou... primeiro que eu acho que todo mundo é vendedor, de sonho, de oportunidade, de alguma coisa. Mas eu sou uma vendedora boa. Isso aí eu sei fazer. E uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Eu vou falar uma frase que é uma verdade para mim, né? E que depois que a gente entende, o sucesso muda de ótica, que a meritocracia não existe. Mas não posso deixar de explorar contigo. Eu tenho mais um monte de pergunta aqui. Vamos decupar. Eu adoro frases polêmicas. E eu entendo o teu ponto aqui, eu acho que eu entendo, porque é sobre linha de partida e não sobre linha de chegada. Me ajuda do que você já estudou sobre esse tema. É bem isso, porque a gente... Se você acredita que meritocracia existe, você acredita que você não é bem sucedido porque não se esforçou o suficiente. Só que na carreira corporativa, eu fiz atletismo há algum tempo na vida. Então, você tem várias pistas. Só que eu tô correndo numa raia, né? numa linha com obstáculos a cada 3 metros e você está correndo livre com a melhor sapatilha, com o patrocinador estrutura de treino. Então, se eu acredito que meritocracia existe, a gente deveria sair com o mesmo equipamento, da mesma linha, na mesma velocidade, ou um pouquinho na frente, porque eu sou menor. Então, eu acho que ela não existe. E aí, quando você entende isso, eu não sou bem-sucedida porque a estrutura não é feita para me favorecer. Quem já anda de kart é o famoso telastro, né? Você pesa todo sei. mundo e aí não, coloca aí o peso adicional em cada um para todo mundo ter o mesmo peso no carro. Você sabe que sobre meritocracia, eu não sei se eu tenho a percepção tão forte que ela não existe, mas definitivamente ela está longe de ser igualitária, perfeita. E para mim, assim, o que eu vejo? Que eu acho que toda vez que a gente fala sobre isso, é importante a gente falar de privilégios. Porque eu vejo, no meu caso, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, meu pai e minha mãe não tinham feito universidade, então eu posso olhar para isso e falar assim, puxa, olha só como é possível. Agora está cheio de gente que também teve uma condição como essa e não conseguiu, não quer dizer que essas pessoas não trabalharam muito. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é importante reconhecer que eu sou homem branco. Isso não tira o mérito do que eu conquistei. De forma alguma. Mas é importante dizer que eu tive o privilégio de não passar por determinadas situações e desafios que outras pessoas que na loteria da vida, né, dado que a sociedade coloca de obstáculos aqui, não coloca. Então, por isso que eu quis puxar aqui esse tema aqui contigo. Não, eu quis polemizar. Não, mas eu acho que o ponto que você trouxe é fundamental, porque assim, é importante a gente colocar aqui, e também acho que tem um outro tema que é fundamental a gente colocar aqui, que sim, gente, sem esforço ninguém vai chegar a lugar nenhum. Não vai. Agora, a sociedade, ela valoriza algumas profissões mais do que outras. Eu falo assim, então, eu como CEO, eu trabalho mais que um faxineiro. Com professor. Com professor? Pô, tem muitos que trabalham muito mais do que eu, se esforçaram muito para fazer o que fazem. Então, assim, eu acho que é como tudo na vida, né? O extremismo, a falta da pluralidade das opiniões traz muitas vezes esse aspecto. E eu não quis deixar de explorar aqui, porque eu concordo contigo. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes... não, tudo é meritocracia. Pera, calma. É aquele negócio de, se luta, conquista. Eu acho que meu aprendizado não é uma questão de como se o Ricardo fosse mal porque ele é um homem branco e eu fosse boazinha porque eu sou uma mulher negra. Eu reconheço, acho que todo o teu mérito, a luta, o esforço que fez aqui, e eu entendo que são diferentes. Não é um concurso de quem sofreu mais, entendeu? Mas eu tenho que trazer a superfície que vai ser diferente, que a gente tem que se atentar nesses mecanismos de atração, seleção, promoção e desenvolvimento para atingir estágios de equidade. Agora, se a gente acreditar que, colocando as pessoas dentro do mundo corporativo, eu estou dando todas as condições e todo mundo está igual, desmerece a trajetória anterior dessas pessoas. E um ponto que eu acho interessante de você colocar, que eu também, para mim foi um aprendizado, quando a gente começou com os grupos de diversidade, equidade e inclusão aqui dentro da Page, então a gente fez
os grupos por recortes que a gente gostaria de tratar. E eu me lembro de começar a conversar com os líderes desses grupos e falar assim, poxa gente, eu tenho muito cuidado primeiro para não falar aonde não é meu lugar de fala. Então acho que esse é o primeiro cuidado. E puxa, eu estou vendo aqui muitos recortes que, puxa, eu sou homem branco, hétero. Como é que vocês veem, né, à medida que eu me posiciono? E para mim foi muito transformador escutar dessas pessoas falar assim, Baza, não é o e, o ou, né? É como a gente pode ter aliados. E você pode ser homem, branco e hétero, a gente te enxerga como um aliado. Exatamente. E a gente vai te dar força e vambora. Então não é... Porque você vai estar em discussões, quando você está em conselho e a gente está num comitê de pessoas, você vai dizer, eu conheço pessoa X, você não vai falar do recorte de minoria, mas é uma oportunidade de alavanca. Eu acho que a chave da minha trajetória é o papel, é a alavanca que esses aliados me deram. Quem me fez o meu primeiro contrato que me trouxe para São Paulo foi um homem hétero, branco, cis, que eu encontrei agora em Chicago, que eu agradeço. Se o Gustavo não tivesse me trazido, eu não estava aqui falando contigo. Então é esse o papel do aliado, é abrir essa porta, é trazer essas discussões e na oportunidade que você tem de falar, é me trazer aqui para a gente conversar. Isso é um papel do aliado. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja de conhecimento ou de habilidades? Nossa, eu tenho aprendido tanto, porque eu sentei nessa cadeira em outubro do ano passado. Ai, gente, eu tenho aprendido que eu não sabia nadinha de diversidade. Eu sabia muito menos que eu achava que eu sabia. E deixa algumas dicas de fontes de conhecimento. Como é que você se mantém informada? Como é que você se desenvolve? Eu gosto muito de ficar, o que eu falo, desconfortável intelectualmente. Então eu faço... Me explica. Porque o meu conforto é o que eu sei. Eu gosto de estudar tecnologia, novas tecnologias, como é que o metaverso está transformando. Eu vou para festivais de inovação e eu procuro assistir sessões que ninguém assiste. Então, eu fui para assistir SW, todo mundo assistiu Emmy Webb, Scott Galloway. Eu não fui em nenhuma dessas sessões. Eu vou nas fechadas que ninguém vai, aprender sobre organizações descentralizadas, sobre questões de metaverso quanto a minoria, sobre o futuro da sexualidade das pessoas. Uma coisa meio que não tem nada a ver com o meu trabalho. Eu participo de um clube de inovação, e aí eu vou ter que fazer um jabá, porque o povo vai querer saber, que chama Oxygen Club, que é de uma grande amiga minha, Andrea Janer, que faz uma curadoria sobre assuntos diferentes. Acho que é esse enriquecedor, por exemplo, futuro das AGTECs, mediação de conflitos no mundo corporativo. Eu leio muito, eu gosto muito de ler, e eu gosto de canais no YouTube de televisões estrangeiras. Então eu gosto muito de olhar a NHK, que é a TV japonesa, a TV nacional coreana, até a TV nacional russa. Porque eles fazem uns documentários, a TV nacional alemã, que eles trazem umas coisas que eu não vejo. É importante, eu não vejo séries e eu não assisto filmes. Então as pessoas perguntam, tal série você viu? Não, eu não vi, eu durmo. Então pra mim tem que ser o livrinho mesmo. Não, mas série eu até entendo, Lizzy, peraí. Mas série eu até entendo, porque série, assim, eu tento evitar série, porque o problema da série é que ela vicia, né? E aí eu invisto mais tempo do que deveria. Eu pulo os episódios. Mas assim, filme documentário, pra mim é um negócio que eu curto bastante, porque é super rápido, é one shot. Documentário até que sim, mas filme mesmo não. Você raramente vai me ver no cinema. Mas nunca rolou ou foi depois que... Eu não gosto. Meu marido é muito cinéfilo e ele acha um saco. Eu mando ele pro cinema com os amigos dele. Eu não gosto. Só o meu guilty pleasure são documentários sobre crime. Eu adoro, assim, porque eu acho que eu aprendo muitas lições de administração em ilícitos. Isso é demais. Eu sou meio fora da casinha, pessoal. É isso aí mesmo. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast, ter uma conversa como essa. Vamos convidar 3 mulheres. Sempre, porque aqui a gente faz recorte. Eu acho que você tem que chamar a Andrea Janer, que é essa curadora do Oxygen Club, que faz a minha curadoria para esse XSW. Talvez eu vá no Web Summit, porque cancelaram uma viagem. Eu vou chamar a Andrea Cruz, que foi quem me ajudou a fazer as minhas 2 transições de carreira, uma consultora de carreira incrível, da Serum Consultoria, uma mulher negra. E o terceiro é a Viviane Elias, que é uma das minhas melhores amigas, para falar de gestão de risco e crise, que é a pessoa que, se der alguma coisa errada na minha vida, eu vou ligar.
Nossa, que demais. Eu adoro. Eu vou anotando aqui. Eu preciso começar a fazer o programa diário agora para conseguir entrevistar tem que tanta trabalhar gente e aqui. recrutar muita gente. Não, porque é tanta gente aqui para entrevistar. Acho que essa é a melhor parte. Você sabe que quando eu entrevistei a Areta, ela falou assim, você ainda não trouxe a Liz? Eu falei, não, eu tô batendo agenda. A gente vai aqui. A Areta é muito maravilhosa, gente. A Andréia, essa minha amiga que eu indiquei, treinava junto com a Areta porque ela fez o base camp do Everest. Ah, eu não sabia disso. E elas treinaram juntas, então você tem isso, uma executiva de RH que resolveu. Um belo dia ela acordou e disse, vou escalar o base camp. E foi pro base camp do Everest. E Liz, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Família feliz, tá sempre aprendendo alguma coisa e transformando o mundo. Que demais, adorei. E ó, antes da gente encerrar, isso daqui é um presente pela sua participação no nosso podcast. Não vou mentir que eu amo. É um óculos da Longchamp aqui. Nosso parceiro aqui, a Marchon. Eles são super amigos, eles são os fabricantes e os distribuidores da Longchamp aqui no Brasil. E eles sempre presenteiam os convidados, eles dão uma stalkeada no perfil do convidado. Eles normalmente acertam o modelo aí. Vamos ver aqui se eles acertaram também aqui. Eles estão sempre com a gente. Eles sabem que eu amo recebidos, amo mesmo, quer mandar coisa pra minha casa. Quer dizer, onde eu moro, depende. Ai, lindo, gente! Peraí. Vamos tirar aqui. Me dei bem. Vim, bati papo, aprendi horrores e ainda ganhei um óculos maravilhoso. Olha só, muito bom, muito bom, muito bom. Elise, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Que projetos que vem pela frente eu não sei, porque eu te falei que eu tô pensando em tirar um sabático. Veremos se vai dar certo nos próximos 2 anos, mas em todas as redes sociais, agora no TikTok, no LinkedIn, no Instagram e no Facebook, Lisiane Lemos. Muito obrigado mesmo, Lise. Pô, abri tua agenda aí super corrida aí, obrigado, que bate-papo maravilhoso. Foi mesmo, obrigada pelo convite, Base.